Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nós vamos falar hoje sobre a Índia e a China na antiguidade, tá? Eu pedi para que vocês fizessem a leitura desse capítulo 8 do nosso livro didático, e também já deixei para vocês atividades no Teams e também no grupo do WhatsApp falando sobre esse conteúdo. Também na nossa atividade inclui outros povos das civilizações antigas, os hebreus, os fenícios e os persas. Assim como a Mesopotâmia, que nós já vimos lá no capítulo 6, e também o Egito, que nós vamos ver no capítulo 9, a China e a Índia, eles também se desenvolveram próximo a rios, né? No caso da China, o Rio Amarelo, e no caso da Índia, o Rio Indo. A China é um país que ele traz tanto situações modernas como situações, né, paisagens da antiguidade, né, do tempo ainda do Império das Dinastias. Nós vamos entender isso, tá? A antiguidade da civilização chinesa, né, eles provavelmente tenham chego àquela região por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Eles praticavam a agricultura, as comunidades se fixaram ao longo do Rio Amarelo e eles planejavam suas vidas conforme o calendário, né, por causa das inundações. Eles utilizavam das águas das chuvas para fazer as suas plantações e utilizavam também as partes mais elevadas dos vales, né? E para isso eles faziam terraços, utilizavam tecnologias para capturar a água e distribuir por todo o terreno onde eles estavam cultivando, tá? As primeiras cidades surgiram também nessa região e elas eram protegidas por muros de terra batida. Essa imagem mostra como eles usavam a tecnologia do terraço para a irrigação, tá? Dando sequência, a China ela foi governada por dinastias. O que significa dinastias? São famílias que seguem a sucessão dentro do governo. Então, a China ela foi governada por dinastias importantes, como a dinastia Shang, os Qin, que deu origem ao nome China, tá? E anexou bastante reinos ao seu império, e também os Hans. E tem aqui os Shous, tá? São 4 dinastias importantes. Cada uma delas, né, nesse textinho aqui, vocês leram, né, que cada uma delas tiveram importância dentro do período em que governaram. Aumentaram o exército, expandiram o território, tornaram-se cada vez mais fortes, passaram a exercer influência sobre seus dominados. E na dinastia Han foi quando se estabeleceu a Rota da Seda, que era a principal via comercial da China com o Ocidente. E também com relação à ampliação dos contatos comerciais, né, acabou contribuindo para o desenvolvimento cultural da China e para um surgimento de uma nobreza urbana mercantil. Aqui nós temos um mapa da China, né, quando começou a questão das dinastias, tá? Nos verdes, depois elas foram se expandindo, os amarelos e os rosas já são outras dinastias, e essa linha vermelha grossa aqui é onde está localizada a muralha da China, tá? Vamos continuar falando sobre a sociedade. O imperador era quem ocupava o maior cargo, né, o lugar de maior importância, e abaixo dele vinham os funcionários da corte, os proprietários de terra, as famílias nobres, homens de autoridade, né? Também funcionários do Estado, e todos esses viviam de forma luxuosa, com dinheiro cobrado de impostos e sempre rodeados de escravos, tá? No extremo da sociedade estavam os camponeses,
que tinham que trabalhar nas terras dos nobres, a quem eles forneciam grande parte dos frutos das colheitas, e a vida dos camponeses também era influenciada pelos ciclos das estações. No verão, que era a época de plantar, eles se dedicavam ao campo, e no inverno eles se retiravam para as aldeias, onde faziam os artesanatos e também preparavam as festividades da primavera. Com o tempo cresceu os setores intermediários da sociedade, que eram representados principalmente por mercadores, funcionários do Estado, artesãos e escribas. Tá? Eram as outras classes sociais. A atividade econômica na China, ela era baseada na agricultura. Eles também utilizavam de animais como bois e cavalos, tanto para arar a terra como para fazer o transporte da produção. E utilizavam também a prática da rotação de cultura, que permitia um aumento da produção agrícola, e também dessa forma os chineses desenvolveram um sistema de irrigação com águas fluviais, né, águas dos rios. E os chineses, eles também se destacaram na produção de tecido da seda e na fabricação de objetos de madeira, bronze e ferro. Muitas das peças produzidas pelo artesanato durante as dinastias baseavam-se nas técnicas desenvolvidas durante outras dinastias, né? Na dinastia Zhou e Han, eram técnicas da dinastia Shang. Tá? Aqui nós temos exemplos da escrita chinesa, alguns caracteres chineses, o que significa, né? Os humanos, os peixes, a montanha e o sol no decorrer dos séculos, século XI, século VIII, século III, século II, século III e agora nos séculos XVII, de 7 para frente, né? Do século VII para frente, tá? A escrita deles é feita através de desenhinhos. Mas eles entendem, nós é que não entendemos, tá bom? Mudando para a Índia, né? Vamos falar agora da Índia. A Índia, ela pode ter se desenvolvido até 7.000 anos antes de Cristo, às margens do rio Indo. Ela ocupa o território que hoje corresponde ao Paquistão. E eles também se dedicavam à agricultura e também desenvolveram artesanatos bastante variados, onde eles produziam ferramentas e artesanatos em geral de pedra e metal, e também utensílios domésticos, armas, joias. E também faziam tanto para o uso do dia a dia, como também para troca de mercadorias. As cidades, elas entraram em declínio, né? Essas cidades dos povos antigos da Índia. Pode ter sido por várias razões, da qual ainda não se tem conhecimento, mas com o tempo elas foram abandonadas, tá? Depois desse abandono, devido à desorganização das cidades, houve a chegada de outros povos e guerreiros de origem ariana, que vinham da Europa. E eles se estabeleceram e construíram uma nova civilização no território da Índia. A principal fonte de estudos para isso é o Vedas, que são os livros do conhecimento. É um conjunto de hinos, preces, fórmulas mágicas e comentários sobre a natureza, que também eram passados de geração em geração, né, trazendo essas informações para a sociedade, os costumes e as cerimônias religiosas na Índia ariana. A sociedade indiana, ela é dividida em castas e ela é muito hierarquizada, né? Quem nasce em uma determinada casta não consegue mudar de casta, mesmo que trabalhe, que ganhe dinheiro, assim, não há a troca de grupo social na Índia. E aqueles que não fazem parte de nenhuma casta é chamado de intocáveis.
e eles são considerados como impuros, são chamados de Dalits, né? E ainda lutam contra a discriminação na Índia devido ao preconceito. Na Índia também, falando em questão de religião, os indianos eles seguiram a antiga religião ariana, que estava fortemente relacionada às forças da natureza. E depois eles introduziram a religião védica, né? Na religião ariana, né? Na religião védica, a ideia de um Deus maior, que abrangeria todo o universo, e foi criada a justificativa para o sistema de castas, onde cada casta teria origem em uma parte do corpo do Deus maior, que era chamado de Brahma, e por isso cada um tinha uma função na sociedade. As crenças neste ser eterno e absoluto, né, no Brahma, e também na existência de um estágio final de purificação da alma, faz com que a base do brahmanismo, né, contribuem para a base do brahmanismo, a religião que predomina na Índia até hoje. E essa religião também é conhecida como hinduísmo. E os hinduístas, eles acreditam, né, que a alma ela passa por várias vidas. Então, quando uma pessoa morre, ela pode vir a sofrer um processo de reencarnação, ou seja, a alma vai retornar em outro corpo para poder trabalhar e se libertar do sofrimento que foi atingido em outra vida. Então, a crença na reencarnação também está associada à ideia do karma, de que o universo ele é regido por uma lei imutável, que determina a sucessão de nascimentos e morte pelos quais o ser humano teria que passar. Então, os indianos, os hinduístas, eles acreditam na vida pós-morte, acreditam na questão do karma e acreditam que a pessoa só vai conseguir alcançar a iluminação quando cumprir com a sua missão, tá? O tipo de vida de cada pessoa que cada pessoa tem seria determinada pelas ações que praticou em vidas anteriores. Ou seja, eles acreditam que se você fez um mal muito grande numa vida anterior, você pode vir numa casta inferior para você sofrer e pagar pelo que você fez, tá? Então, para se libertar desse ciclo, é necessário a reencarnação. E o indivíduo, ele deveria seguir caminhos da iluminação, caminhos do conhecimento, da ação, que também, né, ele deveria aceitar o sofrimento e renunciar aos desejos materiais. E esse caminho, ele percorrido por meio da meditação, das orações e também das práticas de yoga. Então, para os indianos, a meditação e a recusa aos bens materiais faz com que as pessoas consigam alcançar o seu destino, o seu apogeu, o seu ápice. E dessa forma conseguiria alcançar a luz e não reencarnaria mais, ok? Tudo certo? Com isso eu termino essa explicação desse texto, né, com vocês. Vou voltar lá na capa para que vocês vejam. E assim, eu peço para que vocês façam a leitura, né? Quem não fez, claro, né? Façam a leitura do nosso livro e também realizem a atividade, que nós temos uma atividade sobre China, Índia, hebreus, fenícios e persas, tanto na nossa plataforma no Teams, como também no grupo do WhatsApp, tá? Ela tá em formato Word, vocês têm como editar e podem estar me enviando, tá bom?
Aguardo vocês na nossa próxima aula. Que Deus os proteja e que tenhamos todos um ótimo final de semana.